Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 3 da disciplina de Introdução à Programação. Nessa aula vamos começar a aprender lógica de programação e o Portugal. Eu sei que muitos de vocês já estão ansiosos para começar a colocar a mão na massa, mas peço que tenham um pouco de paciência, porque teremos que conhecer o mínimo de Portugal para enfim podermos desenvolver um algoritmo completo, certo? Vamos primeiro assimilar o conteúdo dessa aula e de outras aulas mais à frente, para juntar tudo e construir o nosso primeiro algoritmo. Fiquem calmos que ao longo das aulas os conceitos vão se tornando mais claros e vão fazendo sentido. Então, nesse momento, vamos falar sobre tipos de dados primitivos, constantes, variáveis e identificadores. Nossos algoritmos e programas, eles manipulam dados e dessa forma precisamos conhecer os dados, que dados são esses, certo? Então, nesse conceito aqui de tipos de dados primitivos, a gente vai ter os tipos de informação de dados que os nossos algoritmos armazenam. Nós temos 4 tipos de dados básicos, né, que os algoritmos e programas, em geral, podem armazenar. Então, a gente pode armazenar números, que são números inteiros, toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto de números inteiros, tanto negativo, positivo quanto nulo. Então, a gente tem um exemplo de uma informação do tipo inteiro, de dado do tipo inteiro, seria: ele tem 5 irmãos, 5, um número inteiro. A escada possui 8 degraus, 8, e eu preciso de 10 maçãs, que seria o 10, certo? Então, aqui teria dados do tipo inteiro. Eu também posso ter dados do tipo real, toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números reais, positivos, negativos e nulos. Então, eu tenho, como exemplo, ele tem 1,75 metros de altura. Então, a altura 1,75 seria o dado real. Estou pesando 62,5 quilos. Então, 62,5 e o suco de laranja custa R$ 7,35, certo? Então, eu tenho aqui também dados, né, do tipo real. O outro tipo de dado primitivo é o tipo caractere, que é toda e qualquer informação composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos, letras, números e caracteres especiais. Então, como exemplos, a gente tem: meu nome é Sônia, então o nome Sônia seria um dado do tipo caractere. Sou natural de Aracaju, Aracaju seria o dado caractere. E em programação, os caracteres sempre aparecem entre aspas dupla ou apóstrofo, certo? Então, toda vez que a gente estiver manipulando dados desse tipo, a gente sempre tem que botar essa informação entre apóstrofo, certo? Vão acumulando aí para a gente daqui a pouco junta tudo, como eu falei lá no início, ok? Por fim, o quarto tipo primitivo, tipo de dado primitivo, é o tipo lógico, é toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações. Ou ele está armazenando verdadeiro ou falso. A gente vai ter situações que vai precisar muito usar os dados do tipo lógico, e aí a gente vai entender o porquê, para que existe esse tipo e como eles são utilizados. Então, primeira situação, conceito de tipos de dados primitivos, né, que são os tipos de dados mais básicos, que são esses 4 que eu falei aqui agora: inteiro, real, caractere e lógico. Então, vamos lá. Tem a questão do armazenamento de dados. Todos os dados manipulados no algoritmo precisam ser armazenados em um local. Então, nossos algoritmos eles estão manipulando as informações e eu preciso, na hora que eu estou manipulando essas informações, eles precisam estar guardados em algum canto, né? Então, a gente tem os nossos arquivos que está guardando ali os nossos textos, as nossas fotos. Então, a mesma coisa vai acontecer nos programas e nos algoritmos, que eles precisam estar armazenando os dados em algum local, e eu preciso saber que local é esse para também poder recuperar esses dados. Os dados que manipulamos devem ser de algum dos tipos de dados: inteiro, real, caractere ou lógico. Então, eu preciso saber que tipo de informação é que eu estou armazenando, o tipo do meu dado que está sendo armazenado, para eu saber também o que é que eu posso fazer com aquele dado. Então, o que é que eu posso fazer com números inteiros? Com números inteiros eu posso fazer operações aritméticas: somar, subtrair, multiplicar. Os números reais também. Eu tenho informações do tipo caractere.
eu tenho as operações específicas que eu posso fazer com esse tipo de dado, e assim por diante, certo? Então, a gente precisa saber armazenar nossos dados e saber que tipo de dado é que está armazenado ali. Então, vamos pensar aqui, a gente sempre faz uma analogia com um armário ou com gaveteiros, né? Então, eu tenho um armário com as portinhas, né? Aquele clássico armário que aparece sempre em filmes, né? No corredor das escolas, que a gente tem esses armáriozinhos aí com as várias portinhas e vamos dizer aqui que cada aluno tem a sua portinha, certo? Então, aqui a gente tem o armário com as portinhas e com as etiquetas dizendo aqui de quem é aquele armário. Nesse outro aqui a gente tem as caixinhas e com as embalagens dos produtos. Então, cada tipo de embalagem eu armazeno um produto diferente. Então, se a gente fizer essa analogia aqui com os tipos de dados, é como se eu tivesse cada tipo de dado, eu posso fazer um conjunto de coisas diferentes, um conjunto de operações diferentes com ele, certo? Então, a gente vai sempre trabalhar com essa questão das caixinhas, das gavetas, das portinhas, que a gente vai fazer essa analogia para facilitar o entendimento dessa questão do armazenamento, ok? Então, nossas informações, os dados que a gente armazena, elas podem ser do tipo constante, que eu tenho um dado, ele é considerado constante quando não sofre nenhuma alteração no decorrer da execução do algoritmo. É uma informação que meu algoritmo começa a ser executado, ele tem um valor e que ao longo do algoritmo não modifica. A gente também, na hora certa, eu vou reforçar a importância das constantes e quando elas são utilizadas, certo? O que precisa saber nesse momento é que tem um tipo, tem as constantes e as variáveis, e as constantes ao longo da execução do algoritmo ela não vai ser alterada, o valor dela não vai ser alterado. E tem já as variáveis, que aí o nome das duas já facilita entender que é um dado que pode ser alterado em algum instante durante a execução de um algoritmo. Então, é mais comum a gente trabalhar com as variáveis, porque nossos dados, né, estão sempre sendo alterados, né? A gente está fazendo contas, né? Então sempre está precisando fazer a modificação desses valores. Então a gente já viu o tipo de dado, a gente tem as variáveis e as constantes. Agora a gente vai ver um outro conceito que são os dos identificadores, certo? A gente tem o seguinte: os identificadores são nomes únicos definidos pelos programadores para identificar ou distinguir os elementos de um algoritmo, tais como o nome do algoritmo, as constantes e as variáveis. Vamos lá voltar para o nosso armáriozinho. Então, eu tenho que ter espaços de memória em que eu armazene minhas informações. Se as minhas informações elas mudarem ao longo da execução do meu algoritmo, eu estou ali tratando uma variável. Se ela não mudar, eu estou ali tratando uma constante. Então, eu tenho que ter espaços de memória para armazenar essas informações, esses dados. E eu preciso também saber como é que eu vou recuperar, achar onde foi que eu guardei esses dados. Então, eu vou ter as caixinhas vão ser nomeadas, eu tenho aqui as minhas etiquetas, eu vou dar um nome, para na hora que eu precisar recuperar essa informação, eu buscar ela através do nome. Vê, a gente tem um diretório, se a gente fizer uma analogia no nosso computador, a gente tem um diretório, que é onde a gente armazena os nossos arquivos, e os nossos arquivos a gente dá nome a eles. E quando a gente quer recuperar um arquivo, a gente vai pelo nome e a gente sabe que o que é que tem lá por conta do nome que a gente deu para ele, certo? A mesma coisa também é que o arquivo ele tem uma terminação, que aquela terminação me diz com que programa que eu abro. Então, eu tenho os arquivos .doc, que são os arquivos que eu vou abrir com o Word. Né? Eu não vou poder abrir ele com outro programa, né? Digamos assim. Então, se eu tenho uma informação que é um dado que é um número, eu não vou poder fazer qualquer operação com ele. Ok? Então, a gente tem aqui os identificadores são os nomes que a gente dá para as coisas dos nossos algoritmos, que seriam o nome do algoritmo, as constantes e as variáveis. Para colocar nome nas coisas, né, nos nossos algoritmos, a gente tem que ter um conjuntinho de regras. Eu não posso colocar qualquer nome. A gente também tem essa regrinha lá para dar nome nos nossos arquivos, né?
Então, aqui a gente tem, dentro do algoritmo, a gente vai ter uma regrinha para nomear as coisas. Então, vamos lá ver essas regras. Primeira regra é que o nome do identificador deve começar por uma letra, sempre um caractere alfabético. A segunda é que os demais caracteres, depois desse primeiro caractere, que é a letra, podem ser letras ou números. E não é permitido o uso de espaço em branco ou de nenhum caractere especial, a não ser o subscrito, que seria o underline, certo? Então, o único caractere especial que é permitido é o underline, e só pode ter letras e números e começar por letra, certo? Então, aqui já tem esse conjunto de regras quando a gente for nomear alguma coisa no nosso algoritmo. Maiúsculas e minúsculas são consideradas iguais. Vocês vão ver depois no futuro, né, quando estiverem aprendendo outras linguagens, tem linguagens que fazem essa diferença. Então, um nome que começa com a letra maiúscula e o mesmo nome começando com minúscula, ali ele considera que ali são duas coisas diferentes. Já que no Portugal, ele não faz essa diferença. Pode ter maiúsculas e minúsculas se ele vai considerar que seria igual. Sônia começando com maiúsculo, Sônia começando com minúsculo, seria igual, ok? O nome dos identificadores não deve ter acentuação nem fazer uso de cedilha. Outra regrinha a ser seguida. O nome do identificador não pode ser igual a nenhuma palavra reservada da linguagem algorítmica. A gente tem algumas palavras nas linguagens que elas são os comandos, certo? Que são chamadas palavras reservadas. A gente vai ver depois o conjunto de palavras reservadas daqui do Portugal, para que vocês não tenham nenhuma variável de vocês ou constante, nenhum identificador que seja uma palavra reservada. Vamos ver um exemplo. A palavra início é uma palavra reservada porque ela vai indicar lá no meu algoritmo que o algoritmo está começando. Então, não poderia ter um identificador chamado início. Não poderia nomear nada no meu algoritmo com o nome início, certo? Então, depois também vocês vão ver que o próprio editor do visual já vai pintar, na hora que a gente digitar uma palavra reservada, ele já fica de outra cor e também chama a nossa atenção de que aquela palavra não pode ser utilizada para nomear alguma coisa como identificador. Então, a gente não pode ter dois identificadores do mesmo nome dentro do algoritmo. Então, eu não posso ter, vamos dizer assim, que eu não poderia ter charás dentro do meu algoritmo. Então, eu não posso ter dois identificadores com o nome e idade, certo? Porque ele vai ficar na dúvida. Se eu tenho lá aquele armáriozinho, se eu pego a etiqueta e boto numa portinha do meu armário, eu boto idade, e na outra portinha eu também boto a etiqueta chamada idade, e eu precisar acessar o dado que está armazenado naquelas portinhas, eu não vou saber qual portinha eu vou pegar, já que elas têm o mesmo nome. Então, para não ter essa ambiguidade, então eu não posso ter dois identificadores com o mesmo nome, certo? E aqui, por fim, esse está de uma coisinha diferente, porque aqui não faz parte da regra, mas é o que é chamado de boas práticas de programação, é que você utilize nomes significativos nos seus identificadores. Então, assim, a gente deve expressar o valor que ele pretende representar. Então, se eu tenho uma informação ali na minha gavetinha, eu vou guardar a informação da idade do meu usuário, eu não tenho por que chamar esse identificador de X ou endereço, porque a informação que está guardando ali não tem nada a ver com o nome que eu der. Então, assim, vamos aqui para os seus arquivos lá no diretório, numa pasta aí do seu computador. Se você chega e dá um nome qualquer a um arquivo, né? O arquivo ali guarda o seu currículo, né? Aí você chega e na hora de salvar, você chega e dá um nome festa. Então, depois de um tempo, quando você for procurar o seu currículo no computador, você provavelmente vai procurar com um nome que lembre a informação que esse arquivo tem. E não vai procurar, você nunca vai depois lembrar que o arquivo festa é o arquivo que está guardando o seu currículo. Então, por conta disso, a gente tem que dar nomes que lembre para você o que é que tem armazenado ali, certo?
Pronto, então vamos lá. A gente tem as regrinhas de dar nome às coisas, tem os tipos de dados, as variáveis, as constantes. E agora eu tenho o seguinte, a declaração das variáveis. Então, as variáveis são armazenadas na memória do computador e são acessadas sempre que necessário. Então, aqui é o seguinte, eu preciso ter espaços de memória para armazenar minhas informações, certo? Então, aqui é a hora que eu vou criar, vamos dizer assim, vou criar o meu gaveteiro, o meu armáriozinho com as minhas portinhas. É na hora que eu digo que eu vou declarar as variáveis. Então, as variáveis, elas são diferenciadas através do uso de identificadores. Então, quando eu vou criar um espaço de memória, que seria uma variável, eu vou ter que dar um nome para elas, certo? Usando as regras dos identificadores. Então, o identificador vai indicar, na realidade, uma posição de memória onde uma determinada informação pode ser acessada. Então, é como se eu tivesse aqui o meu armário, eu tenho uma portinha, que eu vou dar um nome a ela, e eu sei que dentro dessa área, desse espaço de memória, eu vou ter aqui uma informação que eu vou guardar aqui dentro, certo? Então, eu preciso saber, é como se eu fosse criar a etiquetinha da minha portinha, para eu saber o que é que eu guardo ali. E a partir desse momento, essa portinha fica reservada para essa informação. Tá aqui na declaração das variáveis ainda, a gente tem que, além de definir o nome, que seria o identificador da variável, é preciso definir o tipo de dado que a variável armazena. Então, eu tenho que dizer o nome, eu tenho que dar um nome para ela e eu tenho que dizer, essa variável, ela armazena esse tipo de informação. Então, a variável idade armazena um número inteiro. A variável que eu vou chamar de preço, ela armazena um número real, certo? A variável nome do aluno armazena informações do tipo, dados do tipo caractere. E aí eu tenho que dizer qual tipo de dado é aquela variável pode armazenar. Porque os tipos de dados diferentes vão indicar operações diferentes que eu posso executar naquela variável, certo? É o que eu tinha dito, eu tenho potinhos diferentes, né, que eu armazeno os meus produtos, e cada produto tem a sua característica. Então, nesse caso aqui dos dados, cada tipo de dado tem a característica e eu tenho um conjunto de operações que eu vou poder executar nela. Vamos lá agora, primeira parte do Portugal que a gente vai aprender, certo? A gente teve os conceitos, agora vamos ver aqui uma linha de Portugal. A gente tem a linha do Portugal que diz como é que a gente declara variáveis. Eu tenho a palavra reservada var, vai me indicar que ali eu vou ter a seção de declaração de variáveis. Eu digo o nome da variável e 2 pontos e o tipo de dado que essa variável armazena, que seria real, inteiro, caractere ou lógico. Quando eu tiver mais de uma variável do mesmo tipo, eu coloco o nome da variável 1, vírgula, o nome da variável 2, e assim vou separando elas por vírgula, no final, 2 pontos, o tipo de dado, certo? Quando eu tenho uma só, o nome da variável, 2 pontos, o tipo de dado. No Portugal, quem já programa, quem já teve contato com alguma linguagem algorítmica, alguma coisa assim, o Portugal não tem ponto e vírgula. Então, termina a linha sem nenhuma marcação, certo? Assim como está aqui. Então, vamos ver um exemplo prático. Então, aqui ó, já está na tela do meu Visualg. Então, eu tenho aqui, vou começar agora a dar corpo ao meu algoritmo, certo? Assim que vocês abrem o Visualg, ele já apresentam essa parte aqui inicial, porque o algoritmo ele precisa ter um nome, então algoritmo, e aí vocês podem colocar um nome para o seu algoritmo, seguindo aquela regrinha da nomeação dos identificadores, as regrinhas dos identificadores. Vejam que todas as palavras que aparecerem aqui no editor em azul, no caso nessa configuração aqui está aparecendo em azul, são as palavras reservadas. Então, vocês não podem usar uma variável com o nome algoritmo, nem var, nem início, nem fim do algoritmo. Aqui são as 4 palavras reservadas que estão aparecendo aqui nessa situação aqui desse algoritmo. Então, esse algoritmo aqui, por enquanto, ele só tem a parte da declaração das variáveis, certo? Então, o próprio
Portugal, ele já separa, como muitas das linguagens de programação, ele já separa uma área específica para você declarar as variáveis. Então, a gente tem essa seção da declaração de variáveis, coloca a palavra vai e começa a dizer quais variáveis eu vou ter aqui. Quantos espaços de memória eu estou querendo separar para esse meu algoritmo, que seriam os dados que eu vou estar manipulando nesse algoritmo. Então, aqui eu vou ter uma variável que eu estou chamando aqui, na linha 7, nome aluno. Veja que eu botei, quando você tem um nome composto, você pode usar as palavras juntas, né? Ou para ficar mais claro que ele é um nome composto, para melhorar a visualização do nome da sua variável, do identificador, utilizar o sublinhado, que é o único caractere especial que é permitido, certo? Então, a variável nome aluno é do tipo caractere. Depois eu tenho aqui duas variáveis do tipo inteiro. Então, mudo de linha, eu tenho uma variável que eu estou chamando aqui de idade, vírgula, matrícula. São essas duas variáveis que eu vou ter do tipo inteiro, então coloco 2 pontos e inteiro. Eu tenho aqui duas variáveis do tipo real, que são as variáveis média e preço, e uma variável do tipo lógico, que é a variável que eu chamei de situação, certo? Então, a partir do momento que eu tenho essa declaração de variáveis, eu vou estar criando espaços, reservando espaços de memórias com esses nomezinhos, né? É com esses nomes que eu vou armazenar e recuperar essas informações dentro do meu computador, ok? Então, é como se eu tivesse criado as caixinhas. Nesse caso, eu criei 6 caixinhas, cada uma com o nome que eu dei, e eu sei que elas têm um tipo associado a elas, que seriam as operações que eu vou poder executar sobre elas. Então, com isso, a gente termina aqui a aula 3, certo? Com esse conjunto de conceitos. Por enquanto, o nosso algoritmo ainda não faz nada, porque a única coisa que eu fiz até essa aula 3 foi separar espaços de memória para as minhas variáveis. E isso eu precisava conhecer o conceito de tipo de dados, identificadores, variáveis e constantes e, consequentemente, declaração de variáveis, certo? Então, leiam o material e qualquer dúvida, vocês me procurem no e-mail. Obrigado, até a próxima.